Graça e paz imbatível, Rogério Machado aqui. Nesse vídeo eu quero falar para você sobre o mundo das infinitas possibilidades. Eu também quero falar sobre a zona do medo e também a zona de conforto ou a zona de segurança, ok? Vamos ver como que essas situações elas têm o poder de sabotar a nossa vida. Elas têm o poder de nos impedir de desenvolver todo o nosso potencial maravilhoso que Deus colocou dentro de cada um de nós, ok? Então, vamos lá. Quanto às atitudes, existem basicamente dois grupos de pessoas. O primeiro grupo são aquelas pessoas que se fecham diante dos desafios, diante das lutas. Você vê esse tipo de gente, né? Você vê esse tipo de gente quando Golias afrontava Israel, enquanto ele estava afrontando, nós vemos que a maioria daqueles soldados, todos aqueles soldados, eles de maneira nenhuma tinham coragem de enfrentar o desafio, mesmo fazendo parte do povo de Deus, debaixo de todas as promessas que Deus havia garantido a todas aquelas pessoas que serviam a ele. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas nunca vão conseguir desenvolver o seu potencial. Ou seja, elas não conseguirão de maneira nenhuma se aperfeiçoar. Essas pessoas que fogem dos desafios, elas são pessoas conhecidas como medíocres. Conhece essa palavra? Uma pessoa que está na média, ok? Ela não é melhor, mas também não é pior, ela fica na média, apesar de todas as possibilidades dessa pessoa alcançar o máximo, desenvolver o máximo do seu potencial, das suas maravilhosas capacidades que Deus lhes deu ao momento do seu nascimento. Então, assim, existe como é que eu vou falar? Existe um conceito de medíocre que eu acho assim bem interessante, né? Por exemplo, o medíocre ele pode ser chamado do pior dos melhores. Ou seja, você chega numa empresa, e você vê ali e você pergunta qual é dos melhores funcionários que você tem, quem é o pior? Ou ele pode ser quem? O melhor dos piores. Olha só que coisa. Você vai perguntar, bom, de todos os piores que você tem, quem é o melhorzinho deles? Note bem que essas categorias aqui é muito complicado de nos encaixarmos nesses parâmetros aqui. A mediocridade, ela definitivamente tem o poder de impedir uma pessoa de se autoaperfeiçoar. Porque se ela não enfrenta os desafios, se ela não enfrenta as lutas cotidianas, ela não vai, esse potencial que Deus deu para nós, desde o ventre da nossa mãe, como ele fez com Jeremias, já no ventre da sua mãe, eu te chamei por profeta das nações. Isso não é somente uma palavra, isso quer dizer que ele, já dentro do ventre da mãe dele, já tinha características na sua personalidade, já tinha dons e talentos e capacidades ali. Já nasceu, é inato, E claro que elas foram se desenvolvendo com o tempo. Veja, essa questão da mediocridade é tão complicada que o oposto da coragem para a maioria das pessoas, não é a covardia, não, é o conformismo. Covardia parece que soa mais forte, é mais pejorativo, mas na verdade, uma pessoa conformada, ela não está muito longe disso não. Está entendendo? Veja, uma vez que essas pessoas chegam ao patamar da segurança, elas se conformam, elas ficam assim num estado de conformismo. Então não consegue avançar, não quer. Está entendendo o que eu estou falando? E isso acontece, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar totalmente o ânimo e o desejo. Se essa pessoa não está disposta a enfrentar desafios, se essa pessoa não está disposta a buscar coisas melhores para a sua vida, para a sua família, enfim, não importa se autoaperfeiçoar, não adianta que essas capacidades elas vão
ficar estagnadas, ok? Então, uma pessoa que poderia realizar coisas maravilhosas nesse mundo, nessa existência, não é? Ela vive uma vida tolhida, uma vida confortável, não é? Mas sem conseguir desenvolver o potencial, os dons e os talentos que Deus lhe deu. E, por outro lado, graças a Deus, tem um segundo grupo de pessoas, são aquelas que se recusam a viver na mediocridade. Mediocridade para elas não é uma opção. Elas estão cientes de todos os desafios, de todos os problemas, de todas as dificuldades e mesmo assim estão dispostas a enfrentá-las. Você entende? E aí muitas pessoas não conseguem, né? Às vezes vê uma pessoa bem-sucedida, chama aquela pessoa de sortuda, né? Por quê? Porque essa pessoa teve a ousadia de enfrentar desafios que outras, apesar de suas capacidades, apesar de tantas qualidades que elas têm, elas simplesmente não tiveram a coragem de enfrentar. Você está entendendo isso? Isso está fazendo sentido para você? Resultado, essas pessoas têm um desempenho excelente em diversas áreas da sua vida. Pessoas, não é, que têm esse tipo de atitude de enfrentar os obstáculos, as dificuldades de frente, elas vão ser bem-sucedidas não somente financeiramente, não somente, no que diz respeito às finanças, no que diz respeito à sua saúde, mas em diversas áreas. Em diversas áreas. E aí veja, qual é a diferença entre esses dois grupos? Quero te dizer uma coisa, todos nós nascemos num mundo de infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Mas por que a maioria das pessoas se fecha e vive num mundo que a gente pode chamar de infinitas impossibilidades? Já viu? Tem gente que é assim. Para essas pessoas tudo é difícil, tudo é complicado. Não é? Quando ela vai enfrentar alguma coisa, ela já vai pressupondo que não consegue, que não tem jeito, que isso é muito difícil, sabe? Gera um self-talk, né? Uma conversa consigo mesmo, mas é uma conversa destrutiva, paralisante. E eu queria te fazer uma pergunta. Nesse ponto da sua vida, né, particularmente nesses dias de pandemia, como é que você consegue, como é que você avalia? Você acha que é uma pessoa que enxerga as coisas numa perspectiva da possibilidade de vencer, da possibilidade, não é, de conquistar, de avançar, apesar de pandemia, crendo em Deus, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Ou você é uma pessoa que se retrai? Não tem desejo algum, né, de mudar o seu status, de se aperfeiçoar, de enfrentar desafios, porque já de antemão já se sente derrotado ou derrotada. Veja. Afinal, o que é que as impedem de se tornar aquilo que Deus as criou para ser? Essas pessoas que vivem retraídas, essas pessoas que fogem de conflitos, né? Eu não estou falando para você sair por aí arrumando problema com ninguém. Mas eu vou lhe dizer, existem coisas nas nossas vidas, aliás, na maior parte da nossa vida, que nós temos que combater. Nós temos que investir, nós temos que fazer algo, porque as coisas não vão, elas não vão se resolver por si só. Você concorda comigo ou não? Uma ilusão você achar que as coisas vão se resolver por si mesmas. Existem coisas, que exigem a nossa prontidão, exigem a nossa disposição, o nosso foco, a nossa atenção, a nossa intenção de resolver esse problema. Caso contrário, vamos sofrer prejuízos. Nós, a pessoa, seus familiares, aqueles que delas dependem. Está claro para você, não? Mas então, o que impede a maioria dessas pessoas? A resposta é o medo. Medo. Medo de quê, pastor? Por exemplo, um medo muito comum, medo da opinião alheia, medo da opinião dos outros, o que os outros vão pensar acerca de mim.
não é? Medo de ser criticado, medo de fracassar. Quantas pessoas nem começam, porque já sabem que não vai dar certo. E por incrível que pareça, você acredita que há pessoas que têm medo do sucesso? Sim. Existem pessoas que desenvolvem crenças limitantes na sua cabeça, não é? E essas crenças limitantes, elas fazem de tudo para que essas pessoas não continuem um processo de crescimento, de aperfeiçoamento. Por exemplo, pessoas que têm medo do sucesso. Não, se eu for bem sucedido financeiramente, eu vou me desviar dos caminhos do Senhor. Se eu for bem sucedido, né? Se eu conseguir um emprego que vai me pagar muito, eu vou ter que trabalhar assustadoramente. Você está entendendo isso? Isso é muito complicado. Isso paralisa a vida de muitas pessoas. Se eu tiver sucesso, eu vou perder o amor da pessoa amada. Parece sem sentido, mas isso está relatado aí em muitas pesquisas, né? Que pessoas desenvolvem esses tipos de pensamento que não tem nenhum sentido. Toda vez que algum pensamento na minha mente, né, que eu estou percebendo que ele vai me impedir de alcançar alguma coisa, vai me impedir de me levar para um outro nível, eu começo a questioná-lo. É razoável isso que está passando aqui na minha cabeça? Nós temos que questionar a nossa mente. Por que eu tenho que questionar a minha mente? Porque a mente mente, entendeu? A mente mente. Ela faz de tudo, não é? Muitas, né, dependendo da forma que você foi criado, da forma que você foi educado, da programação mental que você recebeu. Imagina uma pessoa, uma criança que cresce num ambiente onde ela é hostilizada, onde ela é chamada de burra o tempo inteiro. O que você acha que vai ser dessa pessoa, da atitude dessa pessoa? Está fazendo sentido para você? Vamos lá. Medo da rejeição, medo de errar. Nossa, como as pessoas, o medo de errar muitas vezes está atrelado ao medo da crítica, não é? Você vai errar e alguém vai lá te criticar e você não suporta ser criticado, você não suporta ser cobrado, né? E isso tem muito a ver, sabe com o quê? Com o nosso ego. Muitas pessoas não suportam cobranças, né? Por quê? Porque o seu ego está inflamado. Você não pode tocar no meu ego. Tá claro para você? Vamos lá, ó. Medo de errar, medo de fracassar. O que muitas pessoas não entendem é que as pessoas mais bem-sucedidas, não é? As pessoas que alcançaram muitas coisas na sua vida, elas têm algo em comum. Elas erraram pra caramba. Elas erraram, elas fracassaram. Mas a questão é que elas não desistiram. Você está entendendo? Elas erraram, aprenderam com seus erros, voltaram para o campo de batalha. Seja na área dos relacionamentos interpessoais, dos relacionamentos amorosos, seja na área das finanças, seja na área empresarial, seja em qualquer área que for. Toda pessoa bem-sucedida, você pode ter certeza, é que muitas vezes nós vemos diplomas na parede, nós vemos a atitude da pessoa, mas nós não vemos o que está oculto, os erros, as falhas que essa pessoa cometeu. Eu não estou falando que a pessoa esconde isso, não. Né? Que a maioria das pessoas fica tão obcecada, né, pelos resultados, mas não sabe o caminho que essa pessoa trilhou. E isso gera uma frustração muito grande. Que a pessoa acha que aquilo foi sorte. Não. Não foi. Não é? É um processo, falhas, erros. É isso que nos faz desenvolver. É isso que vai nos aperfeiçoar, desde que, claro, né, nós estivermos cercados de pessoas que vão nos aconselhar, pessoas ideais, pessoas adequadas, pessoas sábias, não é? Pessoas experientes. Enfim, vamos lá. Imagine quantos jovens inteligentes que têm medo de mostrar os seus projetos, né? Tem uma reunião lá numa empresa e está ali um jovem,
um jovem, uma jovem que tem uma ideia maravilhosa, que tem um projeto maravilhoso, mas por causa dessas crenças limitantes, ela sequer ousa falar, né, do seu projeto. E talvez esse projeto pudesse ajudar bastante a sua empresa, talvez pudesse ajudar bastante a sua empresa, ajudar muito o seu bairro, a sua cidade. Quem sabe, veja, a história está cheia de pessoas que tiveram ideias, que tiveram inspirações, que não revolucionaram somente uma empresa, mas o mundo, deixou um legado para o mundo. Está entendendo? E eu fico pensando quantas pessoas tinham algo maravilhoso para contribuir, porque é isso que Deus faz. Deus nos dá o potencial. Já falei, todos nós somos dotados de um potencial, mas o fato de Deus ter nos dado potencial não quer dizer que esse potencial vai se manifestar. Não quer dizer que nós vamos entregar esse potencial para a nossa geração, para a nossa família. Está claro? Dons, talentos, habilidades, capacidades. E porque a pessoa, não é? Ela foi atacada nas suas emoções, né? Porque uma vez alguém a criticou, né? Então aqui, ó, isso aqui começa a ser sufocado. E a pessoa, por causa da sua insegurança, por causa do seu medo, e às vezes um medo totalmente irracional, sem propósito nenhum, essa pessoa sabota o potencial que Deus lhe deu para a sua geração, para a sua família. Tá claro? Veja, vendedores que têm medo de ouvir um não, medo de ser rejeitado. Pessoas que vivem relacionamentos abusivos porque temem uma coisa chamada solidão. Solidão. Tem pessoas que preferem sofrer um relacionamento com uma íngua, uma pessoa ruim, uma pessoa tóxica, do que viver uma vida de solidão. Essa dor. Pessoas que fazem isso. Todas essas pessoas suportam relacionamentos abusivos, empregos medíocres, amizades tóxicas, tão somente porque elas têm medo de uma coisa chamada dor. Mas que dor é essa, afinal de contas? Essa aqui não é uma dor física. Essa dor é uma dor emocional. Não é aquela dor, já viu, quando às vezes você está distraído, você bate, você vai bater a porta do carro e o seu dedo vai junto e prende ali. Meu Deus, que dor absurda. Às vezes arrancam a unha sua. Não se trata dessa dor física. Talvez essa dor física seja menos nociva do que essa dor emocional. Porque dores emocionais não são tão fáceis de serem tratadas, talvez até descobertas. Por causa dessa dor emocional, por causa dessa dor psicológica, essa dor emocional, as pessoas, elas criam uma zona de conforto. Elas vão ficar aqui, ó, nessa zona de conforto, porque aqui fora está a dor implacável. E aí, elas vão viver vidas medíocres aqui dentro. Que, aliás, muitos autores já não chamam mais de zona de conforto, chamam de uma zona de segurança. Porém, esse espaço aqui, ele não é confortável. Ele não é confortável. Você entende? A pessoa está aqui. Quem a mantém aqui é o medo. Esse é o carcereiro. Está fazendo sentido para você? E as pessoas têm muito medo de sair dessa área, porque elas têm medo de se machucar, têm medo de se frustrar. Tá claro para você? Vamos lá. E aí, zona de segurança. Tá ok?
E a nossa zona de segurança, que nós vamos sabotar o nosso potencial, porque estaremos acomodados, estaremos seguros, uma segurança virtual. Acreditamos estar seguros, mas na verdade não estamos. Na verdade não estamos. Não estamos evoluindo. Se eu não estou evoluindo, eu estou regredindo, eu estou morrendo. Todos os dons e talentos que Deus me deu estão se perdendo, porque nós só vamos manifestar dons, talentos e capacidades intensamente, uma vez que nós estamos debaixo de quê? De pressão. Que nós estejamos debaixo, que nós estejamos numa situação que exija atitudes. E é nessa prática de combater o bom combate que a gente vai se aperfeiçoando. Vou te dar um exemplo aqui. Jeremias 12:5. Jeremias, você sabe, ele foi o profeta do fim de Israel, do cativeiro babilônico, e foi ele que, imagina, aquele menino enfrentando aquela luta toda, não é? E aí, num momento de muita dificuldade, ele vira para Deus e começa a questionar. E Deus fala para ele bem claro: Jeremias, se você se cansa andando com os homens que vão a pé, como é que você vai correr dos cavalos? Quando eu leio esse texto aqui, eu vejo que Deus, ele não passa a mão na nossa cabeça. Deus não passa a mão na nossa cabeça. Deus é um Deus que, sim, ele acolhe, ele abençoa, ele esconde, ele guarda, mas se ele vê que isso vai impedir de eu manifestar o meu potencial, ele não vai. Deus quer que a gente vá mesmo para o campo de batalha. Deus quer mesmo que a gente vá combater o bom combate. Deus quer mesmo que nós tenhamos uma postura, uma atitude de homem de Deus, de mulher de Deus, de nos posicionarmos no meio da nossa geração, de sermos protagonistas. Olha essa palavra aqui, ela é demais, Nós fomos criados para protagonizar. Protagonizar o quê? O meu chamado. Aquilo que ele me formou. Cumprir o meu propósito. Porque o meu propósito foi criado antes de mim. Deus só me criou porque ele tinha um propósito para mim. E protagonizar, vamos pensar em protagonizar, por exemplo, Pedro. Atos 2 ali, até o capítulo 11, não é? Pedro. Depois o foco vai para outro protagonista, Paulo. Mas fala de outras pessoas, fala de Barnabé, não é? O seu dom de acolher pessoas, o seu dom de discipular pessoas, o seu dom de ir atrás de pessoas. Cadê o Paulo? Cadê aquele Paulo que estava aqui na igreja? A gente mandou de volta para Tarso. Ele foi lá buscar ele. E se ele não fosse? Não vou lá em Tarso não. Lá está complicado. Eu não vou atrás desse Paulo não, porque ele saiu daqui porque ele estava dando problema, Então veja, uma pessoa, ela só vai conseguir protagonizar se ela passar por cima dessas picuinhas. Está fazendo sentido para você? Uma vez dentro da zona de segurança, além de atrofiar o nosso potencial, nós nos afastamos também dessa zona das infinitas possibilidades. Nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas fica muito difícil de acontecer aqui. Aqui é muito complicado acontecer. Tá ok? Mas que lugar é esse? Que lugar nessa zona de possibilidades? Por exemplo, é o lugar em que pastores e refugiados se tornam reis e rainhas. Que um presidiário, se torna o governador do Egito. Estou falando de José. Você está entendendo? É um lugar
onde um copeiro, não é? Ele sai da sua zona de conforto. Já parou para pensar? O chamado de Neemias não tem árvore pegando fogo, não tem sarça ardente, não tem raio de luz, não tem um coral de anjos. Não tem nada disso não. O camarada chegou lá e ele perguntou como é que está a nossa cidade, está destruída. Veja, ele sentiu essa dor e ele foi. Você não vê Deus. E Deus falou para Neemias, e Deus, eis que te envio para Jerusalém, para restaurar os muros queimados a fogo. Não! A gente está vivendo um tempo, né, do chamado pirotécnico. As pessoas ficam indiferentes. Nós estamos esperando, né, passar na frente de um pé de goiaba e ver esse pé de goiaba pegar fogo e não se consumir. Um pé de jaca, sei lá. Tem que ser sobrenatural. Não, eu tenho a palavra de Deus. Eu chamo isso de a unção do semancol. Tem coisa que Deus não precisa me falar, já me falou na palavra. E se eu não sei, é pior ainda. Porque eu sou um ignorante acerca das Sagradas Escrituras. Porque eu não li, porque eu não estudei. Essa zona das infinitas possibilidades é o lugar onde uma jovem, talvez uma adolescente, se torne a mãe do Messias. Ok? Ter um encontro com o anjo. É o lugar onde estéreis concebem. Como Ana, como Isabel. Homens comuns vencem impérios físicos. Não é? O Império Romano foi muito abalado pelo cristianismo. Muito abalado. Né? Ou impérios espirituais. Os combates, não é? Nas zonas espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Nós temos que entender isso. Veja, por que eles venceram os seus medos. Essas pessoas que saíram da zona de conforto enfrentaram o medo, enfrentaram a dor, e aqui eu não estou falando de dor emocional, estou falando de dor física. E outros fizeram, apesar de sua dor emocional, o apóstolo Paulo, ele fala, tremores por dentro. Eles eram pessoas normais, pessoas comuns, que faziam apesar de. Você tem que botar isso na sua cabeça. Eu tenho que fazer apesar de. Apesar das minhas dores, apesar das minhas dificuldades, apesar da minha pobreza, apesar do contexto ao meu redor ser desfavorável. Vamos lá. Trazendo, até aqui eu falei sobre, né, o contexto bíblico, aqui você pode trazer para o contexto da história da igreja. A zona das infinitas possibilidades é o lugar onde vendedores de sapatos se tornam grandes evangelistas. Evangelistas, né, por exemplo, esse evangelista, eu estou falando de Dwight Lima Moody, levou quase 500 mil de pessoas para Cristo. Era um vendedor de sapatos bem sucedido, não é? Ele era um homem rico e ele deixou tudo para pregar o evangelho. Pastores religiosos e frustrados que se tornam grandes precursores de avivamentos, como o avivamento wesleyano do século XVIII. John Wesley, frustrado, foi pregar, não é, nas colônias americanas, volta frustrado, deu tudo errado para ele lá. E ali ele tem uma experiência terrível, não? O barco indo a pique, ele ficou desesperado. Conheceu um homem chamado Pedro Boyer, conheceu os morávios, e logo depois, né, por causa de um discipulado que ele teve, né, foi discipulado, foi aconselhado por Pedro Boyer, essa pessoa influenciou muito ele. Ele teve um encontro poderoso com Deus. Ele nunca mais foi o mesmo e a Inglaterra nunca mais foi a mesma. Mergulhada, né, numa devassidão absurda. Essa é a zona das infinitas possibilidades. A zona das infinitas possibilidades. Nós só vamos ter esse tipo de experiências
se nós sairmos da zona de conforto, se nós passarmos, se nós enfrentarmos, ainda que sentindo dor, ainda que sendo perseguidos, ainda que sendo caluniados. Não importa. E nós temos que ter muito cuidado. Eu termino aqui. Temos que ter muito cuidado com essa zona de segurança aqui, com essa zona de conforto.